14. Vocês já conversaram, né? Boa tarde para quem está entrando. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando mais uma live pelo canal do YouTube Tempo para o Chá. Quem ainda não nos segue e que está aqui no Instagram, pode se inscrever lá no canal e dar o seu like e acompanhar todas as lives que nós já fizemos até agora por ali também, além de que temos também meditação, invocações. Então também estamos iniciando aqui pelo Instagram, ao vivo pelo meu perfil, Cintia Hortácio, e também no perfil da Annelise Verdi Camille. Olá! Boa tarde a todos. Mais uma vez com muita alegria que a gente compartilha esse momento e faz essa abertura para todas as dimensões que estão buscando esse entendimento, esse aprofundamento. Então está aberta, esse trabalho está aberto, todos esses canais. Sintam-se confortados com essa energia amorosa que é muito envolvente do raio rosa. Nos ouvindo essa musiquinha e nos conectando com essa energia. Quem está aí no trabalho, quem está em casa, já pode fazer esse momento, né, de pausa, esse momento de respiração. Dá uma respirada mais profunda, né? Se conecta com seu coração e vai ouvindo essa música, que é uma música que nos conecta com o raio rosa do amor, inteligência e criatividade de Deus. Sejam bem-vindos aqui todos que estão entrando aqui no Instagram. Obrigado pela presença de vocês. Quem ainda não segue lá no nosso canal, põe no YouTube Tempo para o Chá. E aí pode se inscrever lá e sempre acompanhar as nossas publicações também por lá. E a live também está acontecendo ao vivo também nesse canal do YouTube, tá? Isso aí, para quem achar que esse conteúdo é importante, compartilha com quem você sabe que vai fazer sentido. E para que essa mensagem possa ser cada vez mais expandida aqui, chegue ao maior número de pessoas possíveis, que essa energia possa acender e tocar o coração e nos reanimar, nos conectar a essa energia amorosa, divina. Isso, quem tá aqui no Instagram também pode mandar um aviãozinho aí para as pessoas que vocês gostariam de que assistissem a live também. Pode mandar ali no aviãozinho a live para várias pessoas. Então vamos iniciando, falar dessa energia de amor, né? Nós estávamos mesmo conversando a respeito do que nós aprendemos sobre o que é o amor, né? O que a gente aprende sobre amor desde criança, né? Desde a infância, quais são os nossos registros de o que é uma energia de amor, o que é o amor, né? A gente aprende que
Amor é um sentimento, é algo que, tipo, de uma hora para outra, repentinamente vai brotar no teu coração, geralmente projetado com relação a uma pessoa, né, ou a várias pessoas, mas é algo que a gente aprende que é algo que se sente. E o amor de Deus, o amor divino, o amor do raio rosa, né, desse atributo divino, ele não é isso, né? Não é um sentimento que se projeta sobre alguém. Ele é uma energia de ação. É uma ação que deve estar presente sempre conosco, né? Para que a gente possa criar harmonia. Em primeiro lugar, para que a gente possa criar coisas, né? Porque numa energia de desarmonia, uma energia não amorosa, a gente não manifesta nada que é perfeito. A gente começa a manifestar as imperfeições. E quando a gente começa a se conectar com essa energia amorosa, a gente consegue observar o amor em toda parte. A gente está mais centrado, mais presente, a gente consegue parar e olhar o amor numa planta, num animal. Em crianças brincando, a gente vê a manifestação do amor de uma outra perspectiva. Diferente do amor do qual eu mesmo, comentando com a Cíntia, que muito raso, muito raso, que é o amor apegado, que é o amor que eu quero algo em troca, né? Muitas vezes a gente dá, mas pensando no que ele vai me trazer. Então, é um amor totalmente desapegado, é um amor que quer ver o bem, né? É um olhar totalmente diferente do qual a gente está habituado. É realmente uma energia que nos emociona. Antes de começar, eu perguntei para a Cíntia como que ela estava se sentindo hoje. E é como se a gente estivesse em câmera lenta. É impressionante, porque a gente está como se a gente estivesse sob essa jurisdição. Essa energia está nos permeando. Então ela baixa muito assim a nossa agitação, porque o amor é calmo, é muito calmo e é muito diferente de qualquer coisa. Realmente a gente tem que estar no nosso silêncio para perceber a diferença que é estar nessa energia e o quanto ela é benéfica para as nossas células, para o nosso corpo, e para que a gente também manifeste aqueles desejos mais profundos. É esse amor que cria e manifesta. O amor, né, os mestres nos pedem que essa manifestação de amor em nós, ela seja através do nosso cotidiano, com a tolerância e a paciência. Então, se nós estamos, né, numa frequência, assim, com mais pressa, com mais agitação mental, a gente provavelmente não vai conseguir ter paciência e tolerância, né? E é isso que a energia do amor divino, ela faz aflorar em nós, né? A tolerância, o entendimento de que o outro é em essência como nós, é divino também em essência como nós. Então, respeitar e acolher também as imperfeições do outro, além das nossas, né? E isso a gente só realmente consegue fazer estando em câmera lenta, como a gente estava falando, assim, porque num estado de agitação mental, num estado de, né, como a gente diz, né? de estar ligado na tomada, no 220, assim,
a gente não consegue realmente, as nossas reações são sempre, né, mais intempestivas, a gente fica com muita irritabilidade, muita impaciência e isso normalmente não acaba bem, né? Isso não gera boas ondas de frequência, não geram boas vibrações e a gente vai atrair mais do mesmo. E aí a gente vai atrair mais desordem, mais dissociação. Desconexão, porque é uma desconexão. Também. A gente acaba entrando num modo automático e a gente não percebe uma reflexão, né? Para quem vai trabalhar, o caminho é sempre o mesmo, mas às vezes a gente consegue perceber o que tem nesse caminho. Uma árvore, uma flor. Às vezes a gente está tão lá já na frente do que vai ser o dia, que não percebe o que está ao redor, a beleza, toda a beleza que se manifesta nesse caminho, porque a gente já está acelerado. Então, tu falaste em beleza, então a gente pode entrar assim, mais na parte técnica do raio, né? Que é esse raio dessa manifestação da criatividade. Então, ele é o raio que corresponde aos artistas, né? A todas as pessoas que têm essa maior sensibilidade, que é isso que a Anne estava falando, de observar a beleza em pequenas coisas, né? E de expressar também, né, os seus sentimentos mais profundos através da arte, né? Através da pintura, através da música, né? Uma pessoa para fazer isso, para transformar assim o sentimento ou para ter essa inspiração de conexão com seres mais elevados e transformar isso em arte, trazer isso através de uma manifestação artística. Então tem que ter muita sensibilidade, que é uma característica do terceiro raio, então o raio rosa, que a gente vai falando hoje. Né? A gente pode falar da Trindade, então, dentro da Trindade, né, da Santíssima Trindade, o raio rosa representa o Espírito Santo, né? A gente já falou em outras lives sobre o primeiro raio, que aí é a energia do poder e a vontade do Pai, né? O segundo raio, a sabedoria e a iluminação, representando o Filho, e o terceiro raio, raio rosa, então, a energia do Espírito Santo, ou da Mãe, né? Na verdade, as duas coisas, a energia do Espírito Santo ou a energia feminina, a energia da Mãe, né? Que manifesta, que cria, que gera, que manifesta as formas. É a energia, para a gente entender como ela é presente em nós, nós mulheres que damos a luz, então ela é gerada através dessa energia feminina. Então assim, a gente pode entender assim, o raio azul, né, a vontade, a vontade do Pai, a vontade de manifestar, a sabedoria, né, do Filho, no segundo raio, o dourado, e a efetiva manifestação através da energia do raio rosa, do Espírito Santo, da Mãe, a manifestação. Essa energia, essa frequência vibracional que agrega, né? Ela agrega as moléculas. Ela une, né? E faz com que as coisas efetivamente se manifestem no mundo das formas. É interessante para a gente conseguir assim ter uma visualização disso. Imaginem várias bolinhas, tá? Unindo essas bolinhas, eu vou formar um cachinho de uva, né? Então é isso que o amor faz. Ele une para gerar então a forma e a forma se manifestar aqui, né? De forma perfeita. Claro, e isso depende também da nossa criatividade em estarmos sintonizados com essa energia para podermos manifestar as nossas criações de forma perfeita e que vai ser benéfica não só para nós, mas para o todo. Isso.
Eu acho que muito na proposta de querer agir de uma forma amorosa, né? Querer estar no mundo, agindo, atuando com amor em tudo o que fizer, né? Porque o que a gente não faz com amor não frutifica, né? E aquilo que a gente faz com amor dá frutos e bons frutos, né? E se prolifera e a gente vê depois a colheita, vamos dizer assim, usando essa metáfora da plantação, né? Mas a gente depois vê aquela colheita farta, mas quando a gente faz com essa manifestação amorosa, sempre com a intenção do amor, né? E tirando as nossas intenções egóicas ou aquelas pequenas maldades que às vezes, né, o nosso ego ainda insiste, né, em nos em ativar isso em nós, né? Porque ainda é presente. Nós fazemos isso, a gente ainda, por vezes eu acredito que a gente ainda titubeie, né? Quando a gente vai ter uma ação, uma atitude, uma decisão e a gente não usa a regra de ouro, né? Porque a regra de ouro é aquela que diz: não faço aos outros o que eu não gostaria que fizessem a mim mesmo. Muitas vezes a gente não usa isso e quando a gente realmente não está numa intenção amorosa, mas numa intenção mais egoísta. Mas certamente o resultado disso não vai ser tão promissor e tão positivo quanto o que a gente faz de uma maneira amorosa e muitas vezes nem pensando no resultado, mas sim a gente pensa na nossa doação, na forma de colocar aquela energia de amor ali e saber que aquilo ali vai frutificar e às vezes a gente, porque o nosso ego ele sempre quer um reconhecimento, né? E muitas vezes esse reconhecimento não vem, né? Só que quando a gente tem essa energia amorosa assim bem implantada aqui no nosso coração, o reconhecimento não precisa vir dos outros, a gente tem uma satisfação interna, né? Sabendo que aquilo que a gente fez com amor proliferou, deu resultados. Às vezes as pessoas que se beneficiaram daquilo, elas nem reconhecem, elas não... Ai, mas nem me deram, um obrigado, Não, mas não é necessário. Ela não vai conseguir perceber a tua essência, talvez, naquele momento. Mas o que tu fez te conforta, né? Te conforta porque foi o certo. E essa é uma caminhada que muitas vezes ela vai iniciar de um erro, né? E aí a gente se dá conta e começa a mudar, né? É o retorno à casa do pai, digamos isso, né? Então quando a gente parte de um erro, a gente retorna, percebe, faz o que tem que fazer, né? As coisas que precisam serem feitas. Sim. Mas justamente se falando de amor e de paciência e de tolerância, acho que em primeiro lugar conosco, né? Conosco. Primeiro com a gente mesmo, nós que estamos aqui em constante aprendizado, nós somos aprendizes, a gente está aprendendo a viver sempre, né? Todos os dias, aprendendo a viver e aprendendo como se viver, né? Como se viver melhor. E esses ensinamentos dos mestres, eles estão aí para isso, para nos ensinar como viver melhor. Mas mesmo assim, a gente continua aprendizes, né? E somos passíveis de escorregões, de estar escorregando, de falhas, exatamente. E o primeiro amor, a primeira tolerância e a paciência tem que ser conosco, em primeiro lugar. Aí a gente poder também ter com os outros. Senão também, se a gente não consegue ter tolerância com a gente mesmo, a gente não vai conseguir ter com os outros. Isso aí. Então, sobre a energia do Espírito Santo, né, que é a energia vital. A energia do Espírito Santo
os mestres nos ensinam que é a energia da própria vida manifestada, né, aqui, que cada criança que nasce, né, é insuflado, porque quando a criança está na barriga da mãe, ela não respira, essa energia vital insuflada nas narinas da criança, né, para que ela comece a aprenda a se nutrir dessa energia. Então, eu no início aqui falei sobre parar, dar uma pausa para respirar, né? Então essa energia vital, essa energia do Espírito Santo, ela está no ar, nós respiramos. Então, o tamanho da importância da gente parar para respirar, né? Parar para fazer uma respiração mais profunda e se concentrar nessa respiração. E o quanto a gente trazer essa energia vital para dentro do nosso corpo renova as nossas células, ajuda as nossas células na sua renovação. Então, assim, a respiração, um ato simples, né? E natural, o quanto é proporcionador de saúde física e saúde mental. E que está à nossa disposição, né? A qualquer momento a gente pode parar e respirar com consciência e trazer esse sopro divino, essa energia do Espírito Santo, do amor de Deus, para dentro de nós, para os nossos pulmões, para a nossa corrente sanguínea. Então, é importante refletir sobre isso também, da simplicidade das coisas que a gente tem à nossa disposição. Sim, abrangendo uma consciência, a gente tomar consciência desses pequenos atos, que muitas vezes a gente nem para, vive nesse modo automático, nem percebe que está respirando, e a gente vai só vivendo nesse botão, não para nem para agradecer a esse ar, esse ar que é a mãe, né, que faz esse movimento, é um movimento. Um movimento de expansão e contração. Exatamente. Um movimento do coração, um movimento do universo. O universo faz esse movimento, né? Então, tudo, o todo está contido em tudo. Em tudo. E o que eu entrego com isso, né, também. O que eu estou integrando. Eu entrego esse amor também. É uma reflexão. O que eu entrego? Sabe, Ania, eu comecei uns tempos pra cá, quem acompanha aqui o meu Instagram ali, comecei a muito me aprofundar na questão do amor próprio, né? Da autoestima, mas nessa ótica do amor por si mesmo, né? Que vai muito além da aparência física, né? De tu cuidar da tua aparência física. Isso é um fator, né? Mas assim, eu vejo que das maiores questões da falta de autoestima das pessoas é, em primeiro lugar, a pessoa não se aceitar como ela é e ficar se comparando sempre, né? Com os outros, ou com alguma coisa, ou com alguém. E então, assim, partindo desse princípio do amor que a gente tem pela gente, da aceitação de sermos quem somos e gostarmos e podermos nos nutrir de amor, apesar de sermos imperfeitos, isso vai refletir nas nossas relações e na forma como a gente vai tratar as outras pessoas, né? Porque quem não se aceita como é, quem se compara muito com os outros, quem se critica muito, né? Como eu falei antes, quem é muito intolerante consigo mesmo, não vai conseguir ser diferente nas suas relações. Uhum. Né? Então, assim, quando a gente fala do amor pelo outro, é primeiro o amor pela gente mesmo. Esse amor incondicional pela gente. A compaixão pela gente, né? Em primeiro lugar. O que eu percebo é que
a gente entra, né, numa... Eu estava comentando para a Cíntia que devido a uma série de coisas que a gente é estimulado, a gente acaba entrando numa fantasia, muitas vezes, né? Em relação a outras pessoas, em querer que ela fosse de um jeito e cria uma expectativa de que ela se transformasse ou que ela mudasse, e a gente não ama, não vê o amor verdadeiro, porque ela é uma forma de amor, né? Mas não dentro da minha expectativa. E aí quando eu me frustro, aí gera aquela insatisfação. E isso é uma fantasia, não é a verdade da pessoa. A verdade da pessoa é o que ela é. Essa é a verdade. E é isso que é o amor, é eu olhar aquilo ali e ver o amor naquela verdade. Tem verdade ali, então é isso, essa pessoa é assim. E eu aceito e respeito esse amor, como ela é. Sim, sem dúvida, por inteiro, né? Por inteiro. Por inteiro. Isso é amor incondicional, né? E a gente acho que a gente não foi ensinado desde criança a olhar dessa forma, né? A gente sempre foi muito instigado a olhar com muita crítica, olhar com muito, sem buscar a essência. Porque os vídeos estão pausando. Ah, voltou agora aqui. Voltou também. Vamos dar uma guardadinha até que volta, para que a gente possa continuar, aguardando mais um pouquinho. As crianças, a gente sabe que as crianças dependem, né, tanto de nós, não só em termos de matéria, mas as crianças dependem muito emocionalmente de nós adultos, né? E de como nós ensinamos. Conduzimos isso, né? Como nós conduzimos eles, como nós ensinamos. E se a gente realmente ensinar a criança a ter mais paciência, tolerância, a olhar para o outro de uma forma diferente, né? E não como seu adversário, né? Digamos, como um inimigo, a criança teve um desentendimento, não então, chega nunca mais perto. Já é seu inimigo. Não, né? Se a gente puder levar a criança a refletir sobre, né, ela olhar de uma outra forma para isso, para esse amiguinho, como que as coisas aconteceram, tentar promover uma reconciliação, né, uma conversa, um entendimento. Claro que muitas vezes você não vai também achar muita receptividade do outro lado, mas é importante a gente fazer a nossa parte, né? E o seu filho vai aprender que sim, sempre há uma possibilidade de tu buscar um caminho de paz, né? De harmonia com as pessoas e não sempre instigar o desentendimento, a guerra, o conflito. Exatamente. Né? É isso que a gente vai estar ensinando. Lembrando. Um caminho de paz e não de conflito. Eu acho que principalmente. Eu acho que esse é uma qualidade e que ela vai vir com mais frequência. Agora a gente já observa que as crianças já têm um olhar muito mais afetuoso com os animais, com as plantas, por tudo, por toda a criação. Então eles já vêm com essa essência de amor dentro deles, o amor pela criação. Então tudo é criação e tudo tem amor ali. Então, quanta beleza tem. Então eles já vêm com esse olhar totalmente diferente. Talvez porque nós já estamos diferentes e também já estamos... Parece que eles agora vêm com mais sensibilidade, né? A essas questões, como é que falaste, os animais. Vamos pausa aqui.
A gente tá com acho que alguma questão na internet aqui, porque os vídeos estão pausando. A gente vai dar uma pausa por causa de um probleminha técnico. Tu não vai colocar de novo? Continue. Tá, quem estava acompanhando a Anne ali no Instagram dela pode acompanhar aqui. Volta, continua. Depois a aqui. gente vai compartilhar no, né, como colaboradora ali, daí vai estar também a live gravada por inteira no Instagram da Anne também. E quem quiser ver a live inteira pode entrar também no canal do YouTube, tá? O Tempo para o Chá é o canal, nosso canal no YouTube. A gente também está transmitindo a live ao vivo por ali. Isso aí. Então, voltando aqui. Essa questão, então, das crianças, que é uma coisa que a gente já deve começar a ensinar elas a esse amor, a se reconciliar, né, na escola, ou, enfim, em qualquer situação, olhar com um olhar diferenciado, mais amoroso. Nós também termos mais atenção com elas na nossa fala. Uma coisa bem interessante que a Cíntia me trouxe, que a gente ainda, como ela disse, a gente escorrega, estamos aqui aprendendo. E quando a gente percebe que aquilo que está acontecendo nos tirou do equilíbrio, não tentar naquele momento resolver, ela trouxe uma forma muito, eu acho que muito sábia, né? Ela me ensinou, e isso a gente vai aprendendo um com os outros, essa troca também. Eu acho que ela pode compartilhar a forma que ela também usa para nesses momentos porque a gente precisa administrar. A gente precisa ter uma certa consciência de como a gente se manifesta emocionalmente e a partir daí usar a nossa inteligência, né? Que existe a chamada inteligência emocional. Então, a gente pode, baseado nessa noção de que a gente não está em condições, em algum momento, tu tá onerado emocionalmente, né? Tá muito sobrecarregado de atividades, tá com o teu mental muito ativado, né? Tá no automático, como a Anne falou. A partir dessa consciência, se tu tiveres que conversar com teu filho, por exemplo, naquele momento teu filho te traz uma questão que vocês vão ter que conversar a respeito, mas tu não te sente em condições emocionais naquele momento, né? Diga, eu não estou em condições emocionais de conversar contigo nesse momento, né? Porque é melhor do que começar uma conversa que vai virar uma briga, vai, né? desequilibrar. Uma discussão, algo que vai deixar tanto, não vai ser positivo para ninguém, nem para a criança, nem para ti e nem para a situação em si, que normalmente a criança traz um problema, uma questão que precisa ser resolvida à luz, né, da clareza, da sabedoria. E quando a gente está assim, nos momentos mais críticos emocionalmente, a gente não tem condição mesmo. Então, diga, nesse momento eu não posso, né, não estou em condições. E aí fica para um momento em que tu estiveres, né, mais tranquilo. E caso não possa ficar para depois, então peça para outra pessoa, o pai, alguém que possa, né? Eu não tô podendo agora, ou então... Eu acho que isso é o amor, sabedoria em ação, trabalhando em ti, quando tu consegue ter essa conexão de que se eu agora, aqui isso me abalou tanto, vou tentar resolver, vai desequilibrar mais ainda, eu ter essa consciência. Então acalma, volta, respira, essa respiração da mãe, traz a mãe para dentro, né, de ti de novo, e aí sim, retoma, e aí vejam como que vai ser, e tragam até isso para nós, como que vai ser isso? Dentro desse equilíbrio. Aí tu tá buscando o equilíbrio de novo. E ainda que vai estar ensinando a criança, né? Vai estar ensinando a criança a também perceber que quando ela não estiver,
né, equilibrada emocionalmente, ela também não se coloque nesse lugar, né, de tentar discutir com alguém ou resolver, conversar algo naquele estado emocional ali, né. Então a gente também vai estar ensinando a criança, né, porque, gente, o exemplo, é como diz, né, o exemplo arrasta, né, o conselho, como é que é? É um ditado, né, que fala assim, o conselho ajuda, mas o exemplo arrasta, porque realmente não tem nada como a gente fazer, agir, mostrar e a criança repetir o que a gente faz. E tanto positivamente quanto negativamente. Então, que a gente possa trazer esses exemplos positivos para eles, né? Sempre, claro, né, também reconhecendo que somos humanos, temos as nossas falhas, estamos aprendendo e também podemos falhar. A gente não precisa ser perfeito em tempo integral e a gente nem é. E também nem é bom, muito chato ser perfeito o tempo todo, né? Isso não existe, na verdade. Perfeição em tempo integral não existe, né? Mas... É uma construção, é uma caminhada. Então, qual é o roteiro aí? O que a gente tem para continuar aqui trazendo do Raio Rosa? Então, esse amor sem exigências, né? É o que a gente estava também comentando antes, que é diferente do que a gente vive hoje. Que a gente muitas vezes exige dos outros esse amor, quer que a pessoa reconheça, quer ter algo em troca, né? Então, sim, esse amor é totalmente diferente dessa energia que é o raio rosa. Esse é um amor egóico, né? É muito longe do que... É o que a gente vive, é o que a gente aprendeu. E esse aqui é como se fosse uma coisa nova que a gente tem que se reconectar com esse amor aqui, que esse aqui é a essência. Essa é a essência do nosso ser. Essa é a atribuição do raio divino, de Deus Pai e Mãe, que quer acender em nós de novo. Essa chama que hoje, eu acho que ela não tá muito grande, ela tá pequenininha, mas ela, aos pouquinhos, ela vai começando a ter uma dimensão diferente, vai nos acendendo e a gente vai se transformando com essa energia, com essa leveza, essa delicadeza desse amor, que é um amor de respeito, de compreensão. Eu mesmo, como já nas outras lives eu falei dos meus exemplos, eu recentemente perdi a minha mãe e para mim essa energia ela esteve muito presente, muito, 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 muito. De tu conseguir ver o quanto a pessoa te conduziu a vivenciar certas coisas, no caso a minha mãe. A doença dela me levou a vivenciar e ver coisas que eu não tinha noção. E aí eu podia escolher olhar aquilo ali, nossa, eu tive que ir para o hospital, ficar tanto tempo. Mas, meu Deus, eu aprendi tanto e coisas que eu não ia aprender em lugar nenhum. Essa era a vida, era eu ver aquilo ali e ser grato com tudo que aconteceu. E principalmente, lá no final, respeitar a vontade dela, que era partir. E eu queria que ela ficasse, mas a vontade dela era partir. E no último minuto ainda ela me liga pedindo certas coisas das quais eu não concordava, mas naquele momento um lampejo de luz vem e eu digo, mãe, eu não concordo, mas eu respeito a tua vontade. Esse é o amor essência. É o amor que mesmo eu não concordando com o que o meu irmão está fazendo, eu respeito a escolha dele. Por quê? Um dia ele vai se dar conta. Um dia somos eternos. Um dia, pode ser não ser nessa vida, pode ser em outra vida, ele vai trilhar um outro caminho. Ele vai fazer. A morada do Pai tem muitos caminhos. Para nós chegarmos até lá, tem vários caminhos. Então esse respeito é o início, principalmente. Esse é para mim foi uma grande
um grande aprendizado de amor. Então, tá, vamos falar da Chorã, né, da mestra Rovena, que é então a dirigente desse raio, desse terceiro raio rosa, do amor divino. Ela tem o seu complemento divino, que é, em algumas literaturas, o Mestre Vitória, em outras acho que traz como o Paulo Veneziano, né? Que era o Chorã desse raio rosa, mas que agora ele é um Mahachorã, né? Subiu. Que é aquele que coordena todos os Chorãs, que são todos os mestres dos raios, né? A nível planetário. Então, temos também os Elohins e os arcanjos, né? Isso. Os Elohins. Os arcanjos é Samuel e Caridade. E os Elohins, Órion e Angélica. Então, basta que tu se conecte, faça esse silêncio, peça a mestra Rovena, que ela esteja ali direcionando essa energia. Basta a tua intenção, basta o teu pedido. Eles, lembrando mais uma vez que ser de luz, ele sempre vai respeitar o teu livre-arbítrio. Ele vai aguardar o teu pedido. E quando esse pedido vem, ele vai vindo já numa intensidade diferente, porque tu já está aberto, tu tá querendo receber essa energia. Por mais que ela esteja permeando, mas quando tu pede, ela vai vir já numa força diferente, totalmente. Por isso que eu e a Cíntia estamos em câmera mais lenta, porque a gente pediu essa conexão. Para quê? Para que a gente pudesse passar e mesmo que não tenha um entendimento, mas a vibração toca o coração, acende essa chama. Então a gente pediu essa conexão com ela e que a gente pudesse estar realmente passando essa essência para todos os que estão assistindo, seja nessa dimensão ou em outras dimensões, para que todos recebam essa energia no seu campo vibratório. Então, outras agora coisas que a gente pode utilizar para estar se conectando com essa energia são os cristais, né? Tem os cristais que é a ágata, a pedra rosa. Eu tenho umas aqui, tá bem pequenininha, não sei se vai. É o quartzo, né? Quartzo rosa. Desculpa. Quartzo rosa, tá? E a gente pode estar utilizando dentro de casa para essa, porque ele conecta essa vibração e ela se expande através do cristal. Então, ela vai fazer isso. Pode ter isso dentro de casa, ela não, lembrando, pode ter consigo trazer, mas lembrando que ela não é um adorno para embelezar, ela realmente ela faz essa conexão com essa energia. A gente pode estar utilizando incensos também, tem as músicas que são próprias também para acessar essa energia. Tem os florais, né, Cíntia, que também auxiliam. Os florais, temos vários, inclusive florais feitos da própria flor, né, da rosa, né, que é também, tem tanto o aroma da rosa, né, nos conecta com a energia desse raio, quanto a própria flor, né, a própria rosa, ela nos, e o floral existe, né, o floral de alguns sistemas de florais da própria rosa, o rosa-rosa, do sistema de Saint-Germain, por exemplo, que é um floral que se usa para florar esse amor incondicional, para, né, transmutar e eliminar o ódio, a raiva. E temos de outros sistemas também, dos sistemas de Minas, nós temos o cameli, que é uma flor branca, né, que também trabalha o amor incondicional. O Holly do sistema de Vá, que é para também trabalhar a questão de ódio e raiva, né? E para, na verdade, ir para outra polaridade, que é a polaridade do amor, quando se tem esse sentimento de raiva. E
E tem os aromas aqui, que nesse livro aqui também traz, né? O aroma de rosa ou o incenso, né? De lótus branco também, de mirra, angélica, cravo. Todas são aromas que também nos trazem essa vibração essa amorosa. Conexão. Hoje tem os óleos essenciais também que a gente pode estar utilizando. E é como a gente pode não ver, mas a gente se conecta. Eu percebo aqui em casa, quando tem algumas situações que nos agitaram e eu uso os óleos para dar um aroma na casa, como a gente muda. Só que tem que estar presente, tem que estar prestando atenção, né, nessa conexão que acontece. Mas muda sim, muda muito. Eu quero trazer uma observação relacionada ao meu trabalho mesmo, que eu observo, né, com as pessoas que eu atendo e comigo mesmo. Já fiz também esse laboratório com relação à ansiedade. Hoje em dia, o sintoma ansiedade, né, é o sintoma, está em primeiro lugar, né, na vida de todos nós. E muitas pessoas sofrendo com esse sintoma, que já não chega mais a ser uma ansiedade natural, aquela ansiedade em que tu fica num estado de atenção por algo que vai acontecer, não, chega a ser, né, uma coisa muito patológica, né, um transtorno de ansiedade. Muitas pessoas têm aquela ansiedade que chega num nível extremo, né, e aí se transforma em síndrome do pânico, enfim. Então, a experiência que eu tenho, né, como terapeuta trabalhando com os florais, é que os florais esses que trabalham a energia do amor, né, dessa frequência vibracional do raio rosa, elas apaziguam, né, elas trazem paz, e muitas pessoas conseguem superar o sintoma de ansiedade. Porque a essência que trabalha o amor, né, ela nos tira de uma situação de conflito, que normalmente são situações que geram a ansiedade, né? Ou um conflito consigo mesmo. Um conflito consigo mesmo, normalmente gerado por algo externo, né? Que acaba gerando um conflito interno. E aí começa a autopunição, começa a autocrítica, né? Começa a briga interna. E os florais que trabalham nessa vibração do amor, eles trazem essa paz, e muitos desses sintomas de ansiedade, eles desaparecem quando a gente usa. Então, eu quero dizer com isso que muitas pessoas tratam a ansiedade sob a ótica da agitação externa, pura e simplesmente. A pessoa é muito agitada, a pessoa é muito apressada, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, ela pensa muitas coisas ao mesmo tempo, e muitas vezes não é essa a questão. A questão é que há um conflito interno, uma agitação interna que reflete no externo, né? E aí aquilo tudo fora da pessoa vira um caos e uma agitação e uma desagregação, porque aqui dentro não tem essa paz que essa energia do amor traz. Então, essa é a minha experiência com os florais, né? É isso aí. E eu acho que ali, né, até nessa ansiedade ali, mostra o quanto a gente está afastado dessa energia, que é quando ela traz isso, que é o desequilíbrio, é aquele, quando tu é muito crítico, né? Quando a pessoa, ela só vê, perdi aqui eu tenho uma colinha aqui, mas quando ela só vê o orgulho intelectual, que eu sei, né? Esse eu sei é quando, isso pra mim é muito claro, se eu tenho um diferencial, uma potência em mim, é porque eu tenho algo a contribuir com o outro. E isso é todas as pessoas. Por isso que todas, umas precisam das outras. Se eu tenho uma qualidade em algo que eu fluo melhor, né? Então aquilo ali tem algo a contribuir com o outro. É muito claro isso. Então não tem como eu me envaidecer daquilo ali. Aquilo ali é o meu servir ao outro. Essa é a minha...
esse é o meu propósito. É a causa da tua existência, né? Exatamente. E todos nós temos essa cada um tem os seus qualidade de serviço que vai contribuir em algum momento da caminhada com uma pessoa que não tem aquilo. E aí vai fazer essa troca. Complementaridade. Exatamente. Essa conexão. Essa complementação. Essa agregação, que é um atributo do raio rosa, né? Agregar, unir. Unir, e exatamente. manifestar através unir da e união. manifestar. Né? Exatamente. Então, acho que tens ali também alguns quesitos aqui da manifestação do amor incondicional de Deus, que é essa manifestação do raio rosa, né? Aqui fala do tamanho do poder do amor, do quão poderoso é essa energia amorosa, né? Poderosa no sentido disso que a gente está falando, no sentido de manifestar coisas construtivas, coisas positivas, coisas harmoniosas, coisas que podem ajudar, auxiliar a todos, a gente mesmo, as pessoas mais próximas, a humanidade como um todo, né? E que essa energia ela só está esperando né, abrir uma brechinha para dar vazão nessa energia que é tamanha, né? O perdão também, né? O perdão ele é um atributo do amor, né? E o amor é um atributo do perdão. Aqui traz isso. Então, o perdão ele é algo que nos liberta do outro, né? Se a gente tem alguém que a gente não perdoa, a gente fica eternamente presa a essa pessoa, né? Então, assim, acho que se as pessoas tivessem mais consciência disso, de que tu fica atrelado, amarrado eternamente àquela pessoa que tu não perdoou, talvez o movimento seria de logo começar, né, a trabalhar isso dentro de si para soltar, para liberar isso, né? E não querer mais viver com essa carga, com esse atrelamento, que isso só vai te prender, né? Isso só nos prende, não nos imobiliza, né? Não deixa a gente seguir o nosso caminho. Então, que a gente consiga perdoar, né? Que esse amor possa realmente fluir, despejar da presença divina. Às vezes a gente nem se dá conta que é esse não perdão que não permite que a manifestação daquele meu desejo aconteça. Então, quando eu solto aquela pessoa, deixo ela livre e eu também me liberto, eu também me perdoo, aí sim o universo se movimenta. Por quê? Porque eu entrei no fluxo. Eu entrei dentro dessa energia de amor. E aí sim começa a manifestar. Hoje, se a gente vai se aprofundar, vai estudar, vai ver as pessoas que manifestaram as coisas, até materiais, né? Sim. Foi justamente quando elas se libertaram daquilo que as prendia. Porque, claro, a gente pode manifestar através do sofrimento, sim, claro. Mas aí tudo fica muito, muito cansativo, muito exaustivo. E aí a gente se apega, porque quando tem sofrimento a gente se apega e depois não consegue ir adiante, né? Digamos, um exemplo assim, eu sofri muito para ter a minha casa. E aí tem uma coisa, uma movimentação para que eu vá para um outro lugar muito melhor, mas eu não consigo ir pelo apego do sofrimento que foi eu conquistar aquilo ali. Não veio de forma tranquila, leve. E aí quando tem esse sofrimento, esse desgaste, aí tem apego. Tem um apego que não nos deixa, que foi muito sofrido, foi muito custoso.
E aí eu não estou nessa ordem divina, nesse amor, porque o amor, ele é leve e ele vai manifestar no tempo certo. Claro que a gente tem que ter paciência com os nossos desejos, porque nenhuma árvore nasce árvore, né? Tem um processo disso acontecer. Claro, vai manifestar primeiro, eu vou manifestar através da minha criatividade, que é usando a minha imaginação. A minha imaginação é o meu laboratório criativo de criar o que vai ser bom para mim. E aí depois eu vou iniciar a ação, né? Todo esse vai ter essa engrenagem para isso acontecer. E claro, o tempo disso acontecer, esse processo é muito importante. E essa paciência, essa tolerância até que isso aconteça é muito importante. Por isso que uma criança para vir tem os seus 9 meses, né? Sim. Essa paciência, a mãe é muito trabalhada nessa paciência, porque não tem como eu saber que eu tô grávida hoje e ter amanhã, não tem, eu preciso ter a paciência. Eu tenho que aprender a lidar com isso. E muitas coisas que vão acontecendo, né? A criança vai se formando nesses 9 meses, né? Cada coisa tem o seu tempo de manifestação, né? E se a gente olha nesse viés, quando a gente quer algo para ontem, pode até manifestar, mas muitas vezes ele vem imperfeito. Ele não vem na perfeição como deveria. Né? Se a gente olhar, aquilo que eu queria tanto, mas eu não tive a paciência de esperar o tempo, eu quis para ontem. E aí o quanto de desgaste esse ontem gerou, né? Então é isso. Então aqui um dos pontos também do amor, do terceiro raio, é a gratidão, né? Então falando dentro disso que a Anne está trazendo também o quanto é importante a gratidão, né? Que a gratidão, ela realmente é essa comporta, essa que abre, né? Que despeja todas as bênçãos abundantemente, né? A gratidão aqui diz assim, a gratidão abre as portas para o derramamento de todas as bênçãos do universo. Então quando a gente agradece, né? A gente manifesta essa entrega, eu acho, né? Quando tu agradece até algo que ainda não aconteceu, ou quando tu agradece por algo que tu já tem, né? Porque a gente, o que a gente manifesta é o que a gente coloca a nossa atenção, né? E normalmente o que acontece? A gente coloca atenção no que falta, né? A gente coloca atenção no que a gente não tem. E aí a gente manifesta a escassez. É assim que a escassez se manifesta. E quando a gente coloca a atenção naquilo que a gente tem, né? A gente multiplica. Né? Porque aí a gente está focando no que a gente tem e aquilo ali vai se multiplicar. Quando a gente foca no que a gente não tem, também vai se multiplicar. Mais do mesmo, né? Então, essa é uma importante... É uma luz que a gente se dá conta, né? É difícil às vezes de praticar, mas é algo que é simples de entender, né? Que tu bota o foco, né? Que tu bota a tua atenção, é aquilo ali que vai se manifestar. Então, se tu bota a atenção no que tá faltando, o que vai se manifestar? Mais falta, né? Mais escassez. Então, a gente precisa muito sempre agradecer pelo que a gente tem, pelo que a gente já tem, e reconhecer o que a gente já tem como importante, né? Outra coisa, suavidade. Então, suavidade, doação, leveza, doçura, né? Que é o contrário da rigidez, da resistência e da fragilidade, né? Por quê? Porque tudo que é frágil corre o risco de ser quebrado, né? E aquilo que é suave é mais flexível e aí não quebra, né? Como o bambu, né? O bambu se dobra e ele não quebra. Tudo que é mais rígido tende a ter mais facilidade de quebrar. E a compaixão? O que é a compaixão? A compaixão, ela consiste na nossa capacidade de amar, né? Que era aquilo que a gente estava falando, da nossa capacidade de amar aquilo que não nos agrada, né? Aquilo que não é a nossa expectativa,
né? Aquilo que é imperfeição, que a gente considera imperfeito no outro. Mas que é a verdade. Então isso é a compaixão, né? E isso também vale para nós mesmos, né? Nós nos aceitarmos, nos acolhermos e nos amarmos também com as nossas imperfeições e com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. Então nós estamos chegando aqui a 1 hora já. Já estamos chegando ao nosso final. Então a gente vai encerrando. Isso aí. Agradecer quem esteve conosco, quem ainda irá assistir, a todos que estiveram em outras dimensões também aqui conosco, fazendo parte desse momento. E convidando para que na próxima dê continuidade a essa energia que vai fluindo através dos seus canais, para que vocês também absorvam essas energias desses raios e se conectem a esses mestres amorosos. Isso. E a gente pode fazer essa conexão também diária, como a gente já falou antes, através da respiração. E nesse momento que tu te conecta com a tua respiração, toma consciência dela, acalma a tua mente, os teus pensamentos, o teu corpo, se conecta com o teu coração, que o nosso coração ele é uma capelinha dentro do nosso templo sagrado e divino que é nosso corpo. O nosso coração é como se fosse uma capelinha, né, que guarda lá dentro dela esses atributos divinos, né, do amor, da sabedoria e do poder. Então quer se conectar com o amor de Deus, com essa energia do terceiro raio, te conecta com o teu coração e imagina essa grande chama rosa, né, expandindo daqui do centro do teu peito para todo o teu corpo, para todos os teus corpos energéticos, para toda a tua casa, para o teu bairro, para a tua cidade, para o teu país e para o planeta todo. Então é uma boa forma da gente se conectar com a energia e expandir para todos, para toda a humanidade. A gente muito agradecida, gratidão pela presença de todos, quem ainda vai nos assistir também, né? E gratidão aos nossos mestres que nos orientam, nos guiam e nos conduzem. Até mais!